E aí, caros, tudo bem? Hoje nós vamos aprender algo interessante, que é compilar SAS no Visual Studio Code numa aplicação .NET. Para isso, nós vamos criar aqui uma aplicação normal, MVC, utilizando .NET Core. Nós vamos criar utilizando o Visual Studio Code também. Nós vamos utilizar uma biblioteca NPM chamada SAS, e para isso nós vamos conhecer primeiramente o site e ver como é que a gente obtém informações e ajuda sobre instalação e sobre a utilização dessa biblioteca. Bom, no site saslang.com, tem um tracinho no meio aqui, eu vou colocar os endereços aí na descrição. Você tem aqui informações sobre como instalar, né, sobre como utilizar, mas a gente vai fazer aqui uma utilização de maneira básica, criando uma aplicação .NET MVC comum, normal, e vamos instalar esse pacote npm e vamos tornar automático a compilação de arquivos SAS. Isso porque, para quem já trabalhou, mesmo que pouco, utilizando estilos, sabe que é muito melhor você trabalhar utilizando o SAS do que simplesmente trabalhando em cima do CSS, né? É bem mais complicado, você precisa às vezes ficar repetindo o código. O SAS ele já permite que você faça um código hierárquico, o que facilita bastante. Então vamos lá. Outra coisa que nós vamos precisar, claro, como é um pacote npm, você pode também instalar utilizando o Choco no Windows, né? Mas no caso aqui no macOS nós vamos optar por utilizar o npm, porque acredito que seja mais comum você ter aí o Node instalado. Então, como todos já devem conhecer, o Node fica nesse link nodejs.org. É preferível que você instale a versão LTS, porque ela já foi testada e é uma versão recomendada, mas a versão mais nova é a Curd, que tem as novas funcionalidades, porém, como eles mesmos recomendam, é melhor baixar a versão LTS. Essa página já vai abrir com o instalador referente ao sistema operacional. Se for Mac, ele abre aqui o instalador do Mac. Se caso você esteja no Windows, ele vai abrir a página já com o instalador do Windows. E é Next. Next é aquela instalação normal que todos conhecem. Caso seja Linux, ele também vai aqui fornecer os procedimentos necessários para a instalação. Então nós vamos iniciar instalando normalmente aqui o Node. Eu vou baixar. Ele baixou aqui na pasta Downloads. É um PKG. Vamos dar 2 cliques. No Windows vai ser, claro, um exe. E, como eu disse, é uma instalação sem mistério. Next. Aqui eu vou ter que colocar a minha senha. Está pedindo umas permissões para acesso à pasta de downloads. E ele instalou aqui as versões 18.12.1 do Node e a versão 8.19.2 do npm. Vamos testar a instalação. O instalador, no caso do Mac, alguns pedem para você mover o instalador para o lixo, já que você não vai mais precisar. Então vamos fazer isso. Bom, vamos voltar aqui para o terminal e fazer um teste para ver se não precisa reinicializar o terminal. Node --version e vamos testar também o npm. Você confere as versões, conseguimos instalar. Nós vamos iniciar criando uma nova aplicação. Vamos primeiro ver que pasta eu estou aqui. Vou para uma pasta que é minha mesmo. Você faz aí sua organização dos seus projetos. Vamos limpar aqui a tela. Porém, nós esquecemos uma coisa muito importante. Como esse computador aqui está limpo, eu vou criar uma aplicação utilizando o .NET, então nós temos que instalar o .NET. Vamos aqui para o navegador e vamos abrir aqui uma nova aba e digitar .NET download. Eu errei aí, mas ele vai ajeitar. E nesse link aqui, a gente tem aqui as duas versões do .NET, as últimas, que são a 7.0 e a 6.0. Apesar da 7 ser a versão mais nova, tem uma coisa bastante importante que pode influenciar. Ela não é aqui, ela não tem ela é Standard Term Support. E você pode notar que a 6.0 ela é Long Term Support. Isso é bastante importante, porque depois, se você utilizar uma aplicação criada na versão 6.0, você vai ter um suporte de longo prazo para essa versão do .NET. Já essa 7 aqui, ela tem um suporte padrão e ela não vai ter esse suporte de longo prazo. Quando sair a versão, por exemplo, 8.0, o suporte para 7 já vai acabar. Nada impede de você utilizar a 7, não tem problema nenhum.
por questões mesmo aqui de escolha, eu vou instalar a versão 6. Está pedindo para baixar. É possível também instalar utilizando, no caso do Mac, o Homebrew e também no Windows utilizando o Choco, mas nós vamos instalar aqui da versão mais simples, versão convencional. É do mesmo jeito, um PKG também, que ele baixa. Então vamos ver se não vai ter problema, se ele vai instalar tudo direitinho. Porque em alguns casos, está pedindo aqui minha senha, em alguns casos a versão do .NET no M1 existe a ocorrência de problemas que às vezes ocorrem. E vamos ver se a instalação, se tudo correu bem com a instalação. Então aqui ele está mostrando a 6.0.404 e é a que nós vamos utilizar. Você pode ficar livre aí para instalar a 7.0. Acredito que não vai haver mudança nenhuma no que a gente vai fazer aqui. Outra coisa que nós vamos utilizar, deixa eu ver se está para cá, está para cá, é o Visual Studio Code. Não é? Você digita VS Code no Google. Muitas vezes o primeiro, na verdade esse link aqui, que tem esse Code Editing. E, em geral é a mesma coisa, bem parecido com o Node, com a instalação do .NET. O primeiro link que aparece aqui já é logo o do seu sistema operacional que você está utilizando. Não é? Então você pode instalar também no Mac, no Windows, Linux. Como eu já tenho ele instalado, vou até ver aqui que na verdade eu nem lembro se eu instalei. Code. Ponto. Aliás, já vou criar a aplicação e a gente vê se ele está instalado. Vou dar aqui um .NET New. Opa, .NET New. Se eu digitar só, como eu sempre repito, se eu digitar só um .NET New, como eu instalei agora, ele está mostrando essa telemetria, né? Dando um comando .NET New, ele vai mostrar aqui os templates básicos de projetos, onde você vê Console, Web App, Razor, ClassLib, Blazor Server, que é ótimo o Blazor Server. Inclusive, tem um vídeo interessante que está sendo produzido sobre criar uma aplicação utilizando o Blazor Server. Porém, se você limpar aqui a tela e digitar o comando .NET New "-list", você tem uma lista aí bem mais abrangente de templates. A fonte está grande aqui, não está pegando a lista na tela toda. Nós vamos utilizar aqui o template web, nós vamos criar uma aplicação realmente vazia mesmo, do zero, sem nada. Até para, além de aprender a utilizar a compilação do SAS, você também vai ter ali noções de como é que cria os primeiros controllers, né? Então nós vamos aqui zerar e vamos criar aqui, vamos digitar .NET New. Aqui a gente tem que escolher um daqueles templates, que é o web, que nós vamos escolher, e nós vamos dar o comando O. O O, ele vai fazer o output para a pasta que a gente colocar aqui, que vai ser, em geral, a pasta é o nome do projeto. Se eu tivesse já dentro dessa pasta, então eu não precisaria digitar o O. Então nós vamos colocar o nome aqui, por exemplo, MVC SAS, vamos colocar aqui um underline mesmo, e vamos criar. Criou o projeto, já podemos entrar aqui na pasta. E agora nós vamos ver se o code está instalado, que eu estou em dúvida se eu já instalei. Pronto, o code está instalado. Eu vou maximizar aqui também. Sempre quando você inicia uma nova aplicação no .NET Core, utilizando o code, ele pergunta se você quer instalar uns assets para debug da aplicação. E é sempre aconselhável você dizer que sim, porque vai facilitar. Apesar de que aqui eu acho que nós não vamos precisar utilizar debug. Então eu vou dar aqui um Ctrl + para abrir aqui o navegador. As fontes acredito que já estejam no tamanho bom. Deixa eu tentar aumentar mais um pouco aqui. Deixa eu abrir aqui um código, né, para a gente ver como é que tá. Acho que assim tá ótimo. Se precisar a gente aumenta mais aí. Como isso aqui é uma aplicação em branco, do zero mesmo, aquele template web, é isso que ele faz. Ele só inicializa aqui o básico mesmo. Ele cria um get, aliás, no próprio template top level, mas ele não cria controllers nem nada. Porém, a gente vai seguir um modelo mais clássico. Nós vamos criar aqui os controllers normalmente. Poderíamos até fazer a aplicação aqui mesmo, nesse estilo top level. Como você está vendo, já existe um get aqui e nós vamos inclusive já testar esse get aí. Esse código aqui indica que ele vai imprimir o texto Hello World quando você acessar a raiz dessa aplicação. Para você executar uma aplicação no .NET Core, você pode utilizar os comandos .NET Run e .NET Watch. A maior diferença entre eles é que o Watch ele permite que você modifique a aplicação e que ela possua ali uma espécie de hot reload, em que a cada modificação ele atualiza a janela do navegador. Então, para executar a aplicação, você vai digitar o comando .NET Run
Então ele está compilando. No caso, ele está servindo a aplicação com uma HTTPS na porta 7248 e com uma HTTP na porta 5135. Então nós vamos optar por HTTPS. Então aqui como você está vendo no navegador, ele já abriu aqui e imprimiu aqui Hello World, que é exatamente o que esse comando faz. Ele indica que será impresso Hello World quando a raiz do site for acessada através de um método GET. Bom, mas aqui é um estilo recentemente criado no .NET, porém, como eu disse, nós vamos seguir aqui o estilo clássico. Nós vamos criar aqui realmente a pasta controllers, até porque quando uma aplicação, se uma aplicação tiver já grande, como várias aplicações, por exemplo, que eu dou manutenção, então dificilmente você vai pegar uma aplicação toda feita aqui nesse único arquivo, que é nesse program.cs. Caso seja uma aplicação assim mais simples, né, até vamos dizer assim um microservice, uma espécie de microservice, é até aconselhável que você utilize, codifique ele todo por aqui. Nós vamos criar aqui uma pasta, controllers, e vamos criar aqui nosso home controller. Eu tenho aqui uma extensão instalada no VS Code, faz com que seja possível ver esses dois menus aqui. Eu vou primeiro criar aqui um new C# class e vou dar um nome aqui de home controller. E o que essa extensão faz é que ele já gera isso aqui para mim. Ele já coloca o namespace. Evita que eu escreva esse código manualmente. Mas se essa extensão não tivesse instalada, bastaria criar aqui um new file, né, e codificar, colocar o mesmo nome e codificar isso aqui. Nós estamos criando uma aplicação MVC. E além de um controller, uma aplicação MVC precisa ter um action. De maneira padrão, um action que é considerado o inicial da aplicação, a gente chama ele de index. E numa aplicação MVC, os actions retornam action result, que nós vamos ver se ele vai conseguir importar aqui para a gente. Então, você vai ter que importar aqui com a ajuda do Visual Studio Code, ele já sugere aqui para você, Microsoft ASP Netcore MVC. Então com isso eu já importei, ele está dizendo aqui que eu preciso criar um retorno para isso, então nós vamos fazer com que ele retorne uma view, mas essa view ainda não existe, mas ainda vamos criar. Eu estou errando uma coisa bastante importante, que eu preciso herdar, você precisa herdar de controller. Pronto, aí você viu que está tudo corrigido. Então, esse action index significa que dentro desse controle aqui, home, se você não digitar nada, ele já cai. Isso aqui é como se fosse a raiz, ele já cai no index. Então, ele já vai mostrar essa view que nós ainda vamos criar. Aliás, vamos criar essa view agora. A gente vai criar aqui uma nova pasta, new folder. Vamos chamar de views. No padrão MVC, você cria a view dessa maneira, nessa hierarquia. Nome do controller, sem a palavra controller, e o nome da view, que é o nome do action. Então nós vamos criar aqui uma view, vamos criar aqui um new folder chamado home, e vamos criar aqui um new file, e vamos chamar de index, com o mesmo nome lá, cshtml. O Visual Studio ele já vem com o Emmet integrado, as novas versões do Visual Studio. Então se você digitar aqui uma exclamação, ele já digita um HTML básico aqui para você. E a gente vai trocar esse título aqui apenas por algo, vamos criar aqui um título, por exemplo, SAS Compiler. E a gente tem que criar algo aqui que possibilite com que a gente estilize para a gente ver o SAS em ação. Então nós vamos criar talvez aqui uma div, uma coisa bem simples mesmo. E dentro dessa div a gente vai criar uma outra div, eu vou até criar assim para a gente ver, e vai criar um H1 aqui, por exemplo, vamos repetir o título lá em cima, por exemplo, SAS Compiler, e aqui a gente vai dar um class para ele de, sei lá, content, e aqui, como se isso aqui fosse um header, né, vamos colocar qualquer coisa aqui, é só para a gente fazer um teste aqui nos estilos. Vamos até dar um nome aqui de header, pronto. Então nós temos um content, dentro desse content nós temos uma div de classe content, dentro dela nós temos uma div header, de classe header, e dentro dela nós temos um H1. Para a gente estilizar essa view, a gente vai ter que criar mais pastas aqui. Eu vou criar aqui se você criasse uma aplicação
MVC, se você tivesse utilizado o template MVC, você não iria precisar criar isso aqui. Mas é até bom estar precisando de fazer isso, porque a gente aprende como é que saber como é que isso é criado do zero. Esses nomes que eu estou criando aqui são uma nomenclatura padronizada, não é que toda aplicação .NET Core segue. É uma coisa realmente contextualizada. Então, eu criei aqui uma pasta www.root, onde aqui eu vou colocar meus arquivos estáticos. E apenas para organizar direitinho, nós vamos criar também uma outra pasta aqui chamada CSS, onde nós vamos colocar nossos estilos. Então nós vamos criar aqui o nosso estilo, vamos dar aqui um nome para ele. Deixa eu pensar aqui no nome, por exemplo, vamos chamar de home.css. Isso aqui é a maneira básica de criar aqui um estilo utilizando o CSS e não o Sass. Nós ainda não chegamos no Sass ainda. De maneira hierárquica, para eu criar isso num CSS, eu teria que colocar. É sempre bom você dar um nome para essa página, para a página, como a gente aqui não está trabalhando com um layout shared para toda a aplicação, que eu posso explicar isso em aulas futuras aí. Então todo o código vai ficar simplesmente nessa página aqui. O comum é você criar uma espécie de layout, que ele é shared, ele é compartilhado para toda a aplicação, onde aqui nesse body você substitui pelas páginas que você vai criando, de maneira que toda essa parte que está aqui por fora, ela vai ficar em um arquivo separado, porque ela é padrão para toda a aplicação. Resumindo aqui o que eu estou querendo dizer. Porém, a gente não é o foco desse vídeo aqui. É aconselhável você dar um nome para cada página, um ID. No caso aqui, eu vou dar um nome para ela de Home. E esse ID aqui, que eu estou dizendo que é aconselhável você colocar, é até para que facilite mais você estilizar a sua aplicação. Então, por exemplo, todo estilo que eu quero colocar na página Home, eu vou iniciar ele dessa maneira aqui, que significa que eu vou poder separar as páginas. Por exemplo, vamos dizer que eu tenha uma nova página na aplicação, por exemplo, carrinho de compras, né? Então, aqui eu colocaria todo o estilo do carrinho de compra. Então, dessa maneira, fica mais fácil de organizar os estilos. Bom, voltando para cá, só para a gente ver aqui a hierarquia, a gente tem aqui Home, Content e Header. Como é que a gente faz isso aqui na maneira CSS de programar? Então, a gente colocaria aqui, Content, até esqueci aqui, Header, né? E bem aqui você colocaria o estilo. Não sei porque que ele está marcando aqui, mas a gente vai já descobrir aí. Só para você entender, a gente seguiu aqui, ó, Home aqui em cima, Content, Header. Então, entendi. Eu tô tão acostumado com o Sass que o Sass não permite, é exatamente essa aqui a vantagem de você trabalhar com Sass. Né? Então ele não permite, você está vendo que isso aqui está hierárquico, né? Eu coloquei o Home aqui e até aquilo que eu falei sobre a divisão de sites das páginas pelo nome, não iria dar tão certo assim utilizando o CSS comum. Então a gente não pode criar hierarquia dessa maneira aqui. O que ocorre é que eu teria que criar sem hierarquia, dessa maneira aqui. Então dessa maneira aqui é como se fosse uma hierarquia para o CSS. Significa que eu estou na página Home, dentro dela eu quero me referir a um objeto chamado Content, que ele está até exemplificando aqui, ó. Ele até exemplificou o que eu estou querendo dizer. E dentro do elemento Content eu estou no Header. Eu vou deixar do jeito que está aqui, vou dar uma pausa, porque é bom a gente ver no navegador as modificações nos estilos também. Mas para isso, só com isso, se eu for rodar aqui a aplicação, deixa eu limpar aqui, e dar um .NET Run, o que vai acontecer? Se eu atualizar, primeiro que ele não mudou nada, porque ele vai continuar executando aqui nosso código, já que isso aqui está na raiz, então ele vai sempre executar esse código. E se a gente colocasse Home aqui, que é o nome daquele controller, o que vai acontecer? Nada, porque como nós criamos uma aplicação do zero, é preciso a gente codificar aqui mesmo no programa.cs, é preciso a gente ativar o mapeamento dos controllers e dos actions, as rotas. Então vamos lá. Para isso, a gente vai ter que chamar aqui o método useRouting, que na documentação do .NET Core explica que o que esse método aqui faz é fazer com que os middlewares sejam disparados, sejam executados antes dos actions. Né? Então, falar em middlewares, a gente vai criar um aqui que é essencial para o que a gente vai fazer. A gente vai adicionar, incluir aqui os controllers e as views. Então, vamos chamar aqui o build services, vamos adicionar controllers with views. Pronto, vou só dar uma separada aqui para não ficar junto. Aqui é o ponto em que você vai colocar aqui os serviços, até para fazer a injeção de dependência.
Aqui é onde ele faz o build e gera o app. Inicialmente, eu vou criar aqui os controles de maneira default. Aqui, eu vou chamar o método map default controller root. Inicialmente apenas para a gente ver aqui a diferença. Vamos dar uma parada aqui e vamos ver se o watch já funciona aqui, se a gente já pode utilizar o watch. Então, eu estou utilizando aqui o .NET Watch. A diferença principal, como eu já tinha dito, é que no Watch, quando eu faço alguma modificação aqui no código, ele vai atualizar, vai fazer um reload, vai fazer um hot reload na janela do navegador. Deixa eu ver se está tudo salvo aqui. Então vamos ver se já dá para a gente executar alguma coisa. Bom, ele executou e você nota que, diferentemente da primeira vez, ele já abriu o navegador, né? Então, é a outra diferença aqui de utilizar o Watch. Ele já abre o navegador e ele está aqui simplesmente, deixa eu dar uma atualizada, mostrando aqui a mesma coisa. Por quê? Porque a gente tem aqui um controller e como esse get ainda está aqui, cada vez que eu for na raiz da nossa aplicação, ele vai sempre cuspir esse hello world aqui. Vamos, inclusive, como o nome do nosso controller é home e nós temos um action index, vamos tentar colocar aqui home para ver no que dá. Então, com o map default controllers, ele já está funcionando. Quer dizer, o que o map default controllers faz é simplesmente digitar para você isso aqui. Vou explicar direitinho. É como se você tivesse digitado aqui map. O que é comum realmente você fazer é isso aqui. O map default controllers ele é apenas eu diria, ele ajuda você a não precisar fazer isso aqui. Por exemplo, eu vou criar aqui uma rota, vou chamar ela de default e vou criar aqui um pattern, que significa, vou já explicar, é que aqui eu vou ter o controller, que depois você vai saber porque é esse igual, eu vou ter um barra aqui e vou ter um action, que é o index, e de maneira opcional eu vou receber um ID. O que eu estou fazendo? Eu estou criando aqui um mapeamento de rota que é o seguinte, estou chamando ele de default aqui, e eu quero receber três coisas aqui, uma delas é opcional. Na realidade, uma delas é opcional. O controller também é opcional, só que eu estou indicando aqui que se eu não receber o controller vai ser home. Eu estou indicando aqui que depois do controller eu quero receber um action, mas se eu não receber o action, eu quero que o nome desse action seja index. E eu quero opcionalmente receber um ID. Então, o que esse map default controller faz? Ele escreve isso aqui para você, né? Basicamente isso, né? Para evitar que você escreva isso. É tanto que a gente vai até, vamos ver se vai dar para a gente brincar aqui um pouco. Acho que não requer reinício, mas eu vou dar aqui um Ctrl R, você pode dar aqui um Ctrl R para poder forçar ele a reiniciar. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, lembra aqui, controller e action, né? O que ele quer dizer é o seguinte, aqui nós temos um controller, se eu digitar o action, então tá tudo bem, mas se eu não digitar o action, aqui, digitar só o home, ele está querendo dizer que, como foi dito aqui, que se o action não existir, eu quero que o nome dele seja index. Então, implicitamente, ele está digitando index ali para mim. A mesma coisa com o controller. Se eu tirar o controller daqui, ele quer implicitamente que o nome do controller seja home. Mas tem um problema. Como eu deixei essa daqui, esse get aqui ainda valendo, então ele vai dar privilégio a esse get aqui. Se a gente comentar ele e reexecutar a aplicação, então vamos dar aqui um Ctrl R para reinicializar. Vamos atualizar. Pronto. Aí você viu que como eu comentei isso aqui, eu não coloquei controle aqui, né? Eu não coloquei nenhum controle aqui. Mas eu estou indicando que se eu não colocar controle, eu quero que seja home. E se eu não colocar action, eu quero que seja index. Ou seja, ele vai bater aqui, ó. Ele vai bater aqui no controller home, no action index, e vai renderizar essa view. Que view é? É a view que nós criamos. E é isso que ele está fazendo. Porém, para facilitar mais aqui, eu vou inclusive deixar o código aí. A gente vai utilizar os default mesmo ali. A gente vai utilizar isso aqui. Vai ficar um código até mais limpo. Inclusive a gente vai até... A gente pode até deixar também isso aqui. Só que a gente muda a rota, por exemplo. A gente pode chamar isso aqui de hello. Pronto.
Depois de toda essa modificação, é como eu estou mexendo nas rotas, isso não é muito comum você precisar ficar dando Ctrl R, mas eu vou dar aqui um Ctrl R. Então, se eu for, ele faz a mesma coisa que foi feita ali. Então eu não estou digitando nem controller, nem action, nem nada. O que, que vai acontecer? Pronto, mesma coisa, ele foi para cá. Se eu digitar agora hello, o que, que vai acontecer? Ele vai lá, ele vai agora sim. Agora ele vai imprimir aqui, mas você nota que eu mudei aqui a rota. Só que eu estou me estendendo demais aqui, e o foco aqui não é rotas, né? Então, vamos. Bom, mas como você viu aqui, ele está mostrando. Vamos voltar aqui para o nosso normal aqui, para nossa home index. Então ele está mostrando aqui simplesmente um H1. A gente ainda não codificou aqui. E a gente está utilizando o .NET Watch, o que vai fazer com que o que a gente colocar aqui, por exemplo, a gente vai colocar aqui um font size igual a 20 pixels. Ele já deu o reload ali. Porém aqui eu acho que ele não. Vamos colocar uma coisa melhor de mudar a cor da fonte, né? Por exemplo, color. A gente pode colocar com red. Vamos testar isso aí. Ele não ia funcionar nunca, lógico. Isso porque eu criei aqui o arquivo de estilo e criei o index. Só que eu preciso dizer aqui, eu preciso ligar esse HTML a esse estilo. Então, a tag é link, né? Será que tem algum assistentezinho que vai ajudar aqui? Link CSS. Pronto. Se você colocar no .NET isso aqui, significa que você está apontando para a pasta www.root. Então eu vou colocar CSS e vou colocar o nome do estilo, que eu coloquei como home.css aqui. Aqui a gente precisa habilitar os arquivos estáticos, né? Então uma das coisas que precisa ser feita aqui, em geral, em cima desse use root aqui, a gente vai colocar um outro middleware que é o use static files. Vamos dar aqui um Ctrl R. E agora você nota que ele encontrou já o estilo. Inclusive, agora a gente tem a liberdade de poder, por exemplo, diminuir o tamanho dessa fonte, colocar 10px, por exemplo, e colocar aqui um blue e ver aqui como é que tá. Vamos colocar também aqui uma borda. Então vamos colocar um px solid green, só para mexer mesmo com estilos. Pronto, e vamos colocar também aqui um border radius de 5px e vamos colocar um max width de 400px. Vamos dar uma atualizada aqui, pronto. E também um padding para que não fique muito aqui no canto, né? De talvez 5px é muito, né? Acho que tá bom. Vamos ver aqui. Pronto, ficou melhorzinho. Nós vamos criar aqui um novo arquivo. A gente vai criar ele dentro de uma pasta SC, veja só, SCSS, e vamos dizer que o nome dele é home.scss. Note que mudou um pouco a extensão, que era CSS, agora é SAS, é SCSS. Então, no SAS, nós vamos apagar aqui o nosso estilo. Já colei lá o conteúdo dentro do... Estou trocando aqui de arquivo. Mas eu vou manter a pasta aí. No SAS, como eu estava dizendo, ele permite que você faça um negócio mais... Além de muitas outras coisas, né? Ele trabalha de uma maneira mais hierárquica, né? É uma das coisas que ele faz. Por exemplo, eu posso tirar isso aqui. Posso tirar isso aqui. E colocar, deixa eu ver se ele dá... Ó, isso aqui está bem mais legível, bem mais hierárquico, sem falar que de várias outras coisas que ele faz. Você pode criar variáveis e tudo mais. O problema é o seguinte: você não pode puxar um arquivo SAS para cá. Eu não posso, por exemplo, eu coloquei nessa pasta, não foi aqui? Nessa pasta. E o nome do arquivo é esse aqui, como você está vendo, né? A sequência é essa aqui. Então, eu já salvei. Se eu for atualizar aqui, ele simplesmente não pega estilo nenhum. Isso porque o navegador, ele não lê arquivo SAS. O SAS ele tem que ser compilado para um arquivo CSS. E agora a gente vai passar a instalar o componente SAS
e utilizar. A primeira coisa que a gente vai fazer é, claro, instalar. Então a gente vai digitar o comando npm install, ou i mesmo, pode ser só i, ou install, né? Vou digitar aqui o install para poder exemplificar. "-g sas". Caso você queira utilizar, porque tem outro componente, você que conhece aí, o node sas, você digitaria node sas. Os componentes são bem parecidos, não muda quase nada. Então vamos instalar aqui o componente. Esse G aqui significa que eu estou instalando de maneira global, eu não estou instalando ele aqui nesse sistema, eu estou instalando no meu sistema operacional, vamos dizer assim, no meu usuário. Ele está dando esse problema aqui, que eu teria que executar como root, porque o sistema aqui ele foi renovado e, portanto, algumas configurações eu preciso fazer rapidamente. Eu teria que verificar primeiro aonde o npm está colocando os pacotes globais, né? Então, eu vou executar o comando. Então, ele está nessa pasta aqui. Eu tenho que dizer que eu sou o dono dessa pasta. Então, eu vou ter que dar o comando sudo. Fazer o seguinte, colocar a pasta toda aqui. Vou colocar um chown aqui para modificar o dono dessa pasta. E um R. E vou colocar meu usuário aqui, que é simbolizado por esse ami. Para que eu não precise ficar digitando sudo em tudo que está nessa pasta. Ele vai pedir a senha do computador. E ele está dizendo operação não permitida. Então vamos tentar só nas pastas que o Node irá utilizar. Por exemplo, a lib /node modules, a bin, a share. Vamos ver se ele permite com essa aí. Eu estou esquecendo alguma coisa no comando. Deixa eu conferir aqui. Sudo ok, está tudo ok. E agora ele conseguiu. É porque, como eu coloquei para tudo, então significa que em alguma pasta o sistema não permite que eu faça isso, né? Então, vamos repetir o comando. Vamos instalar agora o sas, o componente. Agora você nota que ele está instalando sem erros e ele instalou. Para você utilizar ele em formato de linha de comando e ainda não de maneira automática, você vai digitar o comando sas e vai fazer com que ele fique escutando um arquivo, vamos fazer, né? Então, que arquivo é que eu quero que ele escute? Note que eu quero que ele escute as mudanças nesse arquivo aqui, que ele está na pasta www.root, scss e o nome do arquivo é esse aí. E eu quero que ele compile esse arquivo para onde? Para a mesma pasta www.root, só que para a pasta css. E eu quero que ele crie esse arquivo com esse nome, que é o arquivo que o site utiliza aqui. Que inclusive nós mudamos, só que nós vamos voltar. Ele vai continuar apontando para o CSS. Só que é um CSS advindo de uma compilação do componente sas. Esse watch aqui significa que ele vai ficar escutando o arquivo. Então vamos executar. De início, como ele viu que já tinha mudança, já existia texto num arquivo sas que a gente criou, ele já criou aqui o CSS. Então veja que ele criou daquela maneira que nós fizemos inicialmente, né? Só que ele cria aqui um arquivo map que, pela minha lembrança, parece que é para utilização do navegador, esse arquivo aí. E agora nós vamos ver, e veja que ele está escutando aqui. Inclusive, se você quiser codificar, você teria que abrir um outro terminal, né? E é o que a gente vai fazer agora aqui, só que eu quero abrir um terminal ZSH. Então nós temos aqui dois terminais. Um é o sas escutando e no outro terminal nós temos os comandos que nós iremos precisar digitar. Inclusive nós vamos precisar digitar um agora, que a gente precisa executar a aplicação, dar um watch na aplicação. Com isso nós vamos atualizar aqui e não mudou nada. Note que você não vai mais mudar o componente CSS, porque ele vai ser subscrito. Agora você vai modificar o componente sas aqui. E nós vamos mudar aqui, por exemplo, a fonte para um green, só para fazer um teste. Opa. Pronto. Ele já fez o reload. E aqui você nota que ele ficou verde. E uma outra coisa que a gente pode olhar é que ele já mudou aqui, né? A cada modificação que a gente faz, ele já mudou. Agora, mas como é que eu deixo isso de maneira automática para eu não precisar ficar... e especificamente para esse projeto, é importante isso, para eu não precisar ficar sempre digitando esse comando. Eu vou copiar esse comando aqui. Aqui dentro da pasta .vscode, ele cria um arquivo tasks. E você nota que ele tem um array onde fica todas as tarefas que são geradas de maneira automática. Por exemplo, tem até o .NET Watch aqui.
Nós vamos criar uma nova task, inclusive eu vou até copiar essa daqui, eu vou até repetir essa daqui para facilitar. Vamos dar um nome para ela de Watch SAS. A gente vai dizer que o tipo dela é shell. O comando é aquilo que a gente copiou, é aquele comando que você digitou, né? Então estou só colando aqui. Eu poderia colocar isso aqui nos args, né? Talvez fosse até o caso de colocar, mas dessa vez não. A gente vai deixar assim mesmo. Isso porque eu poderia colocar ali só o SAS e colocar os argumentos aqui em forma de array, ou seja, o primeiro esse, o segundo esse, o terceiro esse. É uma opção também. Essa propriedade aqui eu vou limpar. E eu vou dizer em que momento eu quero que isso execute. É o Run Options. Eu quero que ele execute, que é o Run On aqui, quando eu abrir a pasta. Pronto, Open Folder. Então sempre que eu abrir esse projeto, ela vai executar. Agora eu já posso matar esse... Qual é que eu mato? Eu posso matar esse aqui. Matei esse terminal. Então o Node SAS já não está mais escutando. Inclusive a gente pode fazer aqui um teste de mudar aqui para uma outra cor, por exemplo, magenta. Ele já fez o reload lá. Se a gente for atualizar, ele não muda mais, ele não está mais mexendo, não está mais escutando. Para isso, a gente vai aqui fechar o Visual Studio Code. Aliás, a gente pode até... vamos fechar que é melhor. Vamos parar aqui o .NET e vou fechar aqui. Vamos voltar aqui para o terminal e vamos abrir de novo. Então, ele está abrindo. Só que você está vendo aqui que ele está executando já a tarefa Watch SAS, né? Aqui. Então ele já está... ele já fez aqueles comandos, mas só que de maneira automática. Eu não preciso mais lembrar disso. Eu coloquei aqui, por exemplo, para ele executar quando eu abrisse o projeto, quando eu abrisse a pasta lá do projeto. Então eu estou aqui no arquivo SAS de novo, vou mudar aqui para uma outra cor. Por exemplo, deixa eu ver se ele vai me dar aqui, que eu já... vamos colocar aqui uma cor um pouco mais escura. Blue e Violet aqui. Só que eu não estou executando o projeto, né? Então a gente não vai poder ver ele lá no navegador. Mas provavelmente ele já mudou aqui. Inclusive, tá aí, ele já está mostrando a cor aí. E deixa eu voltar aqui para o code, só um instante, pronto. A gente vai conferir aqui, ó. Note que ele já mudou aqui. Vamos colocar uma outra para fazer um teste. Uma um pouco mais escura. Brown aqui. Vamos salvar. Eu vou atualizar aqui. E note que ele já está funcionando e de maneira automática, né? Assim, sem que eu precise ficar lembrando esse comando, ele já está aqui sempre escutando. De maneira que você pode parar aqui também, se quiser. Você também pode trabalhar. Eu vou dar uma parada aqui para mostrar uma outra coisa interessante. Você também... Deixa eu abrir o console de novo. Aliás, não estamos precisando agora. Você também pode trabalhar... Deixa eu fechar isso aqui. Com diretórios. Inclusive com vários diretórios. Vamos dizer que eu não quero... Eu tenho vários arquivos SAS aqui nesse diretório. E eu não quero que ele aponte só para esse arquivo. Eu quero que ele aponte para todo o diretório. Então, eu vou dizer qual é o diretório. Aqui, que está os arquivos. E vou dizer qual é o destino que eu quero para esse diretório. Em que eu vou deixar apenas os nomes dos diretórios. Vou separar tudo por 2 pontos, como você está vendo aqui. Ah, mas se eu tivesse um outro diretório com arquivos, aí você daria um espaço aqui e repetiria esse comando aqui. Você faria, por exemplo, vamos só dar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos dizer que você tivesse uma pasta SAS1, né, que é uma outra pasta, e quisesse que ela fosse para CSS1. Então, aqui, tudo que está dentro de SCSS, ele vai compilar para CSS, e tudo que está dentro de SCSS1, ele vai compilar para essa pasta CSS1. Vamos deixar ele só com um diretório, que eu queria só mostrar como é que você faz com mais de um. Tem até uma maneira de você... Deixa eu abrir o console que é melhor. Você executar um task também, né? Então, eu vou aqui, Ctrl Shift P, né? E parece que é Run Task. Aqui, Run Task. Ele vai me perguntar qual é a tarefa. Eu vou colocar Watch SAS. E ele já está executando, né? Sem precisar que tenha reiniciado o Visual Studio Code. Então aqui eu ainda estou no prompt. Vou executar aqui de novo a aplicação .NET Watch. Ela está aí.
E tá difícil eu voltar aqui. Então, para ainda conseguir voltar aqui, nós vamos mudar aqui de novo. Vamos ver se a gente encontra uma outra cor aqui. Qualquer cor, é só exemplo mesmo. Vamos voltar para azul. Eu vou salvar. Vou salvar. Vamos ver como é que ficou aqui. E você vê que já está azul aqui, ó. Quer dizer, mas por que que ele colocou com esse nome? Porque na verdade, como eu estou fazendo com o diretório agora, ele cria um arquivo com esse mesmo nome, mas com a extensão CSS, né? Mas você viu que ele já mudou aí. Se a gente voltar aqui para o navegador, ele ficou azul. Caros, então é isso aí. É uma dica interessante, principalmente de quem faz um misto, né, de programar com .NET e também programa com estilos, precisa programar com estilos e não quer trabalhar com CSS comum, realmente dificulta, dá mais trabalho, e uma maneira de você automatizar esse processo aí. Eu agradeço pela atenção. Se você aprendeu alguma coisa, se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse vídeo, gostaria que você curtisse o vídeo e seguisse o canal. Muito obrigado.